No dia de hoje, pudemos assistir ao final e à conclusão do voto do ministro revisor Ricardo Lewandowski a respeito da acusação contra a cúpula do Banco Rural dos crimes de gestão fraudulenta. No final das contas, votou pela condenação de 2 acusados e pela absolvição de outros 2. O interessante neste ponto é que o Banco Central, em processo administrativo, havia condenado todos esses acusados por essa mesma conduta. E talvez possa surgir na mente de muitas pessoas se isso é razoável, porque parece ser tão estranho. Bom, isso parece ser estranho por 2 motivos principalmente. O primeiro deles é porque o processo administrativo é julgado por técnicos da área que analisa a conduta. Então, no caso, são membros do Banco Central do Brasil analisando a gestão que foi conduzida por um outro banco, no caso, o Banco Rural. E outra coisa muito estranha é dizer o seguinte, bom, digamos que o STF absolva esses condenados do crime de gestão fraudulenta. O que acontece com a decisão tomada no âmbito administrativo? Ela permanece. Então, causa estranheza essa noção de que, por um lado, se pode ter uma condenação pelo Banco Central e uma absolvição pelo STF dos mesmos acusados em uma mesma conduta. Bom, como isso é possível? O ministro Ricardo Lewandowski, evocou o princípio da autonomia entre as esferas penal e administrativa. E o fundamento dessa autonomia, que diz basicamente que o juiz penal pode julgar de maneira independente ao que foi decidido pelo órgão decisor da esfera administrativa, é que a condenação penal demanda um rigor muito maior para a condenação, requer muito mais certeza nas provas para proferir uma condenação. Isso não quer dizer em absoluto que as condenações tomadas no âmbito administrativo ou civil, por exemplo, são levianas e tomadas sem rigor. Mas isso quer dizer que, dada a gravidade da condenação penal, ou seja, do risco da restrição da liberdade de uma pessoa, se exige no processo penal que o juiz aprecie com muito mais rigor do que nas outras esferas essas provas. Ele deve ter uma convicção que beira a certeza absoluta. E é por isso que no processo penal vigora o princípio do chamado in dubio pro reo. Se há resquício de dúvida a respeito da culpa, o juiz penal tem obrigação de absolver o acusado, o que não acontece no processo administrativo, como é o caso do Banco Central.